Oi, meu nome é Ruth. Se você já assistiu o filme Os Pequenos Vestígios, mas ainda está em dúvida quem é o verdadeiro assassino, assiste esse vídeo que eu vou te contar. Nesse filme, o Joey Dick, que é interpretado pelo Denzel Washington, ele é um delegado em um condado que é enviado para Los Angeles para coletar algumas provas. Mas ali ele acaba conhecendo Jim Baxter, interpretado pelo Rami Malek, que é um detetive que está investigando um caso de um serial killer lá em Los Angeles. Jim fica admirado com as habilidades de Dick e chama ele extraoficialmente para ajudar nesse caso, para conseguir desvendar quem é o verdadeiro assassino. O filme ele se passa ali nos anos 90, desde da primeira cena do filme ele já mostra isso, e o próprio cenário, o figurino do filme, até a própria tecnologia que eles usam para desvendar esse caso, revela bastante a época em que esse filme passa. Até porque hoje em dia, se tivesse celular, bastante coisa que acontece no filme não teria acontecido. O filme ele tem uma narrativa que não é linear, às vezes aparecem cenas que não necessariamente estão acontecendo naquele tempo em que a história está se passando, e isso pode até confundir um pouco a gente, porque na verdade é essa a intenção do filme, né? Deixar a gente confuso. O Dick tem aqueles flashbacks também, de que ele fica lembrando daquele caso em que ele errou, e aparece as meninas que morreram nesse caso. Então, no início do filme, a gente fica meio sem entender o que é que está acontecendo e só no final mesmo que vai desvendar esse mistério do que foi que aconteceu naquele caso lá. Então, do início ao fim, a gente fica apreensivo, realmente tem esse suspense no filme, desde a primeira cena, quando tem aquela moça correndo do serial killer. E o tempo inteiro a gente fica nessa sensação do filme, de será que ele vai conseguir encontrar o cara? Será que eles vão descobrir quem é? Até no final, quando parece que finalmente eles encontraram, a gente ainda fica na dúvida se de fato era ele ou não o assassino. O filme ele tem um ritmo um pouquinho mais lento, ele tem bastante conversa, mas isso ajuda a gente a pensar e a tentar entender um pouco mais do que está acontecendo no filme. E em outro lado, ele ajuda a tornar o filme um pouco mais confuso por conta desses diálogos também. Porque às vezes o diálogo do filme ele entrega, mas outras vezes ele inventa uma história que deixa a gente mais confuso. Então, para deixar o filme um pouquinho mais animado, já que ele é um pouco mais lento, a trilha sonora do filme ajuda bastante, principalmente naquelas cenas de perseguição de carro, aquela cena do interrogatório também, que tem o relógio que tá lá na sala, ele fica fazendo tic-tac o tempo inteiro, então isso deixa a gente mais apreensivo naquela cena, que é uma das cenas mais importantes do filme. O filme trabalha muito em tons de verde e vermelho, que se a gente for olhar na escala de cores, essas cores elas são opostas. Desde isso já revela um pouco o contraste que esse filme traz sobre se é verdade ou não é, se o cara, o personagem, né, do Jared Leto, se ele de fato é ou não é o assassino, porque o personagem dele é um personagem bastante dúbio. A gente não sabe direito o que ele tá pensando, a gente não sabe direito o que ele fez. Ele tem aquele comportamento que deixa a gente na dúvida. E é justamente o destaque, né, na atuação desse filme, apesar de ser um filme que os 3 personagens principais, né, são interpretados por atores que já venceram o Oscar. E o grande destaque desse filme é justamente o Jared Leto, apesar dele não aparecer tanto no filme quanto o Denzel Washington, por exemplo, mas o personagem dele é um pouco mais rico que os outros dois e ele consegue trazer essa carga. Mas todos os 3 personagens, eles carregam uma história que vai sendo revelada de acordo com o passar do filme. Principalmente o Dick, ele tem uma história, ele tem uma culpa em relação àquele caso em que ele acabou atirando na moça, que é uma história que a gente só vai descobrir no final do filme, que não revela pra gente. A gente sabe que ele carrega uma culpa muito grande, mas só no decorrer da história que a gente consegue entender isso. E são essas 2 coisas que prendem a gente no filme, né? Descobrir o que é que aconteceu na vida do Dick e descobrir quem é o verdadeiro assassino, se é de fato o suspeito que eles têm em mente, que é o personagem do Jared Leto. E é legal que o filme ele não traz isso de uma forma óbvia, né? Ele traz a resposta sobre quem é o assassino, mas uma resposta velada. Tá lá, mas não tá na nossa cara quem realmente é, se é ele de fato ou não. Apesar de que no final do filme, pra mim isso é bem claro. Mas pra quem ainda não se convenceu apenas com o final do filme, se a gente voltar lá pra primeira cena do filme, naquela cena em que tem a moça dirigindo o carro e o outro cara perseguindo ela, nessa cena a gente consegue ver um pouco do rosto do assassino. E olhando pra ele dá pra perceber que ele não tem nem barba e nem um cabelo grande. Talvez o cabelo poderia até
tá embaixo do boné, digamos assim, mas barba com certeza ele não tem. Então isso já mostra que não é o Jared Leto, porque ele tem barba, o personagem dele. E ela não teria crescido tanto no período de tempo em que aconteceu esse episódio com a moça, até o outro momento em que eles encontram ele. Porque a primeira cena do filme acontece em outubro. E se a gente for observar uma cena lá na delegacia, no interrogatório, dá pra ver um cartaz de uma corrida que ainda vai acontecer no mês de novembro. Então, por isso, dá pra ver que as duas coisas acontecem num período de tempo muito curto. Então, não teria como a barba do personagem do Jared Leto crescer tão rápido. Ou seja, não é ele. Então, no final do filme, quando o personagem do Rami Malek, o Jim Baxter, ele recebe aquele envelope que está escrito "Não há anjos", a ideia do filme é justamente essa de mostrar que, no final das contas, todo mundo tem alguma culpa. Inclusive, o personagem do Jim, que acabou matando um cara que é inocente. Porém, a intenção do Dick em fazer isso, em enviar esse recado, foi justamente o contrário, fazer com que ele não se sentisse culpado. Porque, no fundo, o Dick sabia que aquele cara era inocente, mas ele não queria que o Jim carregasse essa culpa, porque o Dick ele era um cara que ele sabia o que era carregar uma culpa por ter feito algo errado, por ter matado alguém que era inocente. Então ele não queria que o outro detetive carregasse essa culpa também. E aí ele deu esse jeito, né? Lá no final do filme mostra que ele compra a presilha lá do cabelo da moça, né? Pra que o Jim ache que ele matou o cara certo. Quando na verdade ele acabou matando um inocente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de deixar o seu like aqui e também se inscrever aqui no canal para ficar sempre ligado às novidades que a gente posta. E também aproveita para seguir a gente lá no Instagram. Por hoje é isso, valeu, até a próxima!